Oi, amades! Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma operação que teve em São Paulo e que começou em 1976, que o nome dessa operação foi a Operação Tarântula. Essa operação ela foi feita para caçar homens afeminados, mulheres trans e travestis da época e homens trans também, digamos, mulheres masculinizadas, né? Assim como é equivalente a homens afeminados. Enfim, esse é o tema do vídeo de hoje. Então, gente, voltei aqui com o olho pronto já. Ai, meu pai. É difícil, seria. Gente, eu comecei aí já fui, né, terminando o olho. Porque eu não consigo falar e me maquiar fazendo o olho ao mesmo tempo. Tipo, falar fazendo a pele tá ok, mas falar fazendo o olho pra mim é mega complicado. E eu ainda tenho que aprender muito sobre isso, porque não consegui. Não obtive nenhum êxito. E aí, na década de 70, a Polícia Civil de São Paulo começou a fazer uma limpeza nas ruas, onde essa limpeza era todos os tipos de homens trans, mulheres trans, homens afeminados e mulheres masculinizadas. Como, por exemplo, uma das pessoas que foram perseguidas nessa época foi o João Nery. Para quem não conhece, o João Nery é o primeiro caso de homem trans no Brasil. Não que eu não acredito que ele seja o primeiro homem trans. Não é que eu não acredite, é que eu acho que deve ter tido algum primeiro homem trans do que ele, afinal, né? Cultura indígena aí. Mas ele é o primeiro homem trans do Brasil que a gente conhece. E aí ele foi uma dessas pessoas que foram caçadas. Existem relatos aqui na internet de uma senhora que é trans hoje em dia e que já era trans na época, que ela disse que simplesmente por ir na padaria de manhã e afins, tipo, só por sair na rua, ela já era presa. E aí ela diz o quê? Uma entrevista que tem dela. E aí diz o quê? Ela diz o quê? Que durante a ditadura, ela foi presa mais de 200 vezes. Olha, meu filho, homem é tratado de senhor, mulher é tratado de senhora, e gay, travesti é tratada como viado velho. É assim que tratam. Éramos 7 irmãos. E o único que deu naquele tempo era eu, né? Que naquele tempo chamava pederasta. Pelo meu trejeito, minha mãe sempre dizia, esse menino não vai dar para que preste. E ela dizia, se você der para pederasta, eu lhe mato. Lhe dou-lhe um cristal de pimenta, sabe, no ânus. E se você estiver dormindo, eu dou uma injeção de estricnina. Estricnina era veneno, né? Aí quando eu fiz 8 anos, me apavorei com aquelas palavras, desertei de casa, fui morar na rua. Aí foi quando eu conheci a prostituição, com 8 anos para prostituição. Comecei a me prostituir e fui vivendo. Naquele tempo da ditadura, não era fácil. Isso aqui foi uma garrafa de vinho só que eu quebrei, me lasquei porque o homem disse que ia me matar. Um agente policial. Quantas vezes você foi presa? Foi umas 200, mais que 200 vezes, anos e anos. Porque a gente ia comprar uma carne no açougue de manhã, a polícia via e levava. Só saía se tivesse uma calça, uma camisa e um sapato. Se tivesse pega de roupa de mulher, feminina, vestido, saia, não saía. Aqui eles pegavam a gente, levavam para a praia aqui deserta, mandavam uma segurar no membro da outra, ficar cantando irá na cirandinha. Mandavam a gente subir em pé de coqueiro. Ficavam rindo. Quando surgiu o HIV, dominava o nome a peste gay. E aí, quando a gente ia para a rua, o que é que eles faziam? Olha a AIDS, olha a AIDS, ficavam gritando. Se a gente entrasse num coletivo aqui,
Que eles viram, ou eles botavam para fora do ônibus, do coletivo, ou ficavam olhando para a cara dele e falavam, quando eles prendiam a gente, que dizia, vai ficar uma semana aí. Aí a gente sempre carregava gilete na boca, entendeu? Dentro da caixa de fósforo, alguma coisa. E na hora que eles diziam, aí a gente se mutilava, para não ficar presa. Aí eles achavam que o sangue estava... Era contaminado e mandava embora. Isso tanto pela Operação Tarântula, quanto fora da Operação Tarântula. E ela disse que não era só ser presa, tipo, haviam vários constrangimentos. Essas pessoas trans que iam para as cadeias, elas passavam por regimes precários, onde elas ficavam uma semana presas simplesmente por nada. Fora isso, elas ficavam uma semana presas sem ter acesso à comida, muitas vezes com pouquíssimo acesso à água. E aí, em alguns desses relatos, essas pessoas trans falavam que tinham delas que não voltavam mais. Inclusive, dessa senhora, que eu não tô lembrando o nome, mas que eu vou tentar botar o vídeo dela aqui na descrição, ela fala que das pessoas que conviviam com ela na época, a maioria morreu. É como se fosse assim, uma geração minha se foram. É totalmente palpável essa realidade de pessoas mortas na época, né? Ou seja, pessoas trans morrer não era hipoteticamente nada pra eles. Então, era muito mais fácil você matar uma pessoa trans que era posta pra fora de casa, que não tinha nenhum contato familiar, do que matar um filhinho de papai, por exemplo, cis e hétero, né? Vamos lá continuar o olho. Gente, meu olho ficou, putz, belíssimo. Vocês viram, investindo em glitter hoje, uma coisa mais closeira. E aí, vou terminar aqui o próximo olho. E aí, gente, a vida dessas pessoas se tornava ficar dentro de casa, como a gente vive hoje, numa quarentena. Sendo que a gente tá dentro de casa por saúde pública. Essas pessoas estavam dentro de casa porque estavam sendo proibidas de sair de casa pela polícia simplesmente por serem elas. Oi, dá aqui uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Você é a favor que mate? Que matar. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá não. Mas especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles.
Tem muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir. Entendeu? E aí, gente, essa base é muito boa, ao mesmo tempo que ela é muito ruim. Putz, grila. Eu fico com raiva de não gostar dela. Enfim. Mas ela é muito boa. Enfim, voltando ao que eu tava falando. Essas pessoas, elas viviam em uma completa quarentena, sendo que na época deu pra notar mais ou menos o quão a sociedade era escrota, né? Até porque eu já passei um videozinho que eu tenho certeza que eu vou botar na edição. Mas dá pra notar o quão a sociedade era escrota. Não só com homens gays, mulheres lésbicas e afins, mas eram mais escrotas ainda com pessoas trans. E isso a gente nota até hoje, né? Não mudou nada. É mais escroto ainda com pessoas trans, sempre. E aí, essas pessoas trans, para se defender, começaram... vale ressaltar. Como eu estava falando da época ali de 1976 até o fim da ditadura, nesse intermédio deu-se o surgimento da AIDS. E aí, óbvio, todo mundo sabe, até hoje não existe assim um estudo da AIDS babadeiro e afins. E aí, na época, acreditava-se que a AIDS não só passava em contato sanguíneo, mas também por respiração, por toque e afins. E aí, o que acontece? O que é que essas pessoas trans faziam? Foi aí que começou a surgir, assim, com grande incidência, a questão da navalha debaixo da língua. Onde pessoas trans, principalmente mulheres trans, que o único mercado de trabalho delas era a prostituição e elas eram obrigadas a sair de casa por conta disso, porque elas tinham que se prostituir, elas andavam com navalha debaixo da língua, navalha dentro de caixa de fósforo, navalha em variados cantos, gente. Inclusive pulseiras de navalha, pingente de navalha, chaveiro de navalha, tudo que você puder imaginar, que você puder colocar uma navalha, você coloca a navalha dentro da bolsa. Enfim, as pessoas trans começaram a andar com navalhas. Pra quê? Pra cortar o policial que vinha atrás delas? Não. Até porque se cortar será ainda pior, né? Convenhamos. Era pra quê, então, que elas usavam essas navalhas? Elas pegavam essas navalhas e se cortavam, se automutilavam, a ponto de policiais iam ver o sangue nelas, né? E não iam atrás de prender elas por conta do sangue, porque aquele sangue era um sangue aidético, segundo o que eles diziam, sendo que a gente sabe que pouco se fala até hoje de casos de pessoas com AIDS sendo pessoas cis e sendo pessoas hétero. Sendo que, hoje em dia, as maiores incidências de AIDS no mundo é dentro de pessoas que se consideram na orientação sexual heterossexual. E aí, essas pessoas acabavam levando o nome de doença da sociedade, onde essas pessoas não poderiam sair de casa, as pessoas não poderiam fazer nada. Simplesmente nada.
Se você saísse de casa, você era presa, mesmo que fosse pra comprar um pão, frango, pra você almoçar, sei lá. Qualquer coisa que você fosse fazer, se o policial te visse na rua, você era presa porque você não era uma pessoa digna de estar solta simplesmente por ser quem você é. Se você estivesse fazendo o seu trabalho, que na maioria dos casos as pessoas trans era se prostituir, você era presa porque você não podia estar na rua, você estava infeccionando as ruas, você estava sujando as ruas. Então, o que foi que começou a partir disso foi justamente esse movimento de contra-revolta, onde as pessoas trans, elas passaram de vítimas para caçadores. Onde, se elas vissem um policial na rua, elas eram obrigadas, não é porque elas queriam, elas eram obrigadas, se elas quisessem se manter a salvo, a ter de se mutilar e coisas do tipo. Algo que eu acho que, inclusive, o YouTube vai barrar esse vídeo por conta disso, porque você não pode falar disso. Mas elas acabavam se cortando para os policiais não pegarem elas. Mesmo que elas não tivessem AIDS, elas não fossem pessoas com vírus do HIV e afins. Inclusive, por muito tempo se pensou que homens gays e pessoas trans eram as únicas pessoas que pegariam AIDS, só por um único motivo, por elas serem pessoas ditas como erradas para a sociedade. E aí a sociedade começou a acreditar nisso, sabe? De que, são homens gays, mulheres lésbicas e pessoas trans que pegam AIDS. E acabou o que a gente tem hoje, né? Não só pessoas da comunidade LGBT têm AIDS, mas pessoas hétero e cis também têm. E aí o que eu tenho pra dizer com esse vídeo é: gente, a gente já foi tão perseguida por tanto tempo, a nossa história nem divulgada é, entendeu? Tipo, quando a gente estuda ditadura, quantas vezes a gente viu o nome de pessoas trans lá? Eu não vi nenhuma, eu não sei vocês, eu posso dizer por mim que eu não vi nenhum nome de pessoa trans em geral num livro de história. Infelizmente, estamos fazendo história hoje em dia da forma incorreta, que é onde pessoas trans são mortas e aí por isso são lembradas. Tipo, é a forma incorreta da gente estar fazendo isso, né? No caso de Dandara, onde a pessoa é morta em vida para ser posto como nome de rua. Fico muito feliz, gente, pelo caso Dandara se repercutir da seguinte forma, onde o nome Dandara da Silva é o primeiro nome de mulher trans a ser posto como nome de rua no Brasil. Fico muito feliz por isso, vocês sabem muito bem disso. Eu sou uma pessoa que, na época, chorei a morte de Dandara. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que me conhece na época, né, no caso. Foi uma pessoa que fiquei muito triste pela forma brutal como ela teve a vida encerrada, né? Mas fico muito triste também hoje em dia de a única forma da gente conseguir lembrar e mostrar que existem pessoas trans é por nomes de ruas, quando na verdade a gente foi morta para ter esse nome de rua, né? Eu realmente fico muito triste com isso. E eu vejo isso também como mais uma falha, onde nós como pessoas LGBTs deveríamos aplaudir essas pessoas e conhecê-las, conhecer suas histórias, conhecer nossas ancestralidades e conhecer, por exemplo, casos de operações Tarântula, onde a gente sabe que a qualquer momento pode surgir nesse novo governo. Óbvio que vai ter uma repercussão muito maior
caso exista. A gente não tá mais na década de 70, a gente não tá mais na década de 80, nem de 90, pra acontecer tal barbaridade e não ter nenhuma repercussão, não entrar em nenhum livro de história, mas a gente sabe que a gente ainda pode viver isso. Eu vou terminar minha maquiagem e já volto. Pronto, gente, terminei a maquiagem. Colei um glitterzinho, como vocês viram, ó. Não gostei muito, mas, né, vou fingir aqui que tá perfeita. E vocês vão fingir daí que tá perfeita. Então, vamos lá, né? Vamos todo mundo fingir que tá perfeita. Por fim, eu quero falar que eu só peço que nesse mês a visibilidade trans, foi por isso a maquiagem, foi a inspiração da bandeira trans, que provavelmente vai aparecer aqui, que é o canto que tem mais canto em branco, né? E essa maquiagem foi inspirada na bandeira trans, onde tem o azul, o branco e o rosa aqui embaixo. Essa foi a inspiração, né, da bandeira trans, na questão literal da bandeira trans, que são as cores. E o que eu tenho pra dizer por fim eu peço que parem de nos perseguir, só isso, que nos deixem viver em paz. Como diz a Linda Quebrada, na música Oração, que acabe em mim, mas que não acabe comigo. E que eu possa viver através delas. Enfim, deixem um like aqui, se inscrevam, ativem o sininho, porque é muito importante pra vocês assistirem o próximo vídeo, porque pra mim não vai mudar nada, né, mas pra vocês, não, xixa, né, xixa, pra mim não vai mudar nada, mas pra vocês vai mudar tudo, porque vocês vão continuar vendo beleza, vocês vão continuar vendo conteúdos, assim, conteúdos que na maioria das vezes vocês nem sabem o que é, como eu tenho certeza que muita gente nem conhece sobre a questão da Operação Tarântula. E é isso, se inscrevam aí pra vocês verem os próximos conteúdos. Beijos e até a próxima!